Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? É isso aí, nossa CRE Gama, nossas 9h30 agora em ponto. Estamos aqui ao vivaço já para nossa mega live. Hoje o nosso ponto da nossa live é justamente, vamos falar sobre inclusão. Já estou com minha convidada aqui, a convidada da CRE Gama já está comigo aqui, estamos aqui presente, firme e forte. Para você que está chegando agora aí, o nosso tema é adequação curricular e outras questões da inclusão. Estou aqui com a professora Dani Medeiros, tá? Já vou passar essa palavra maravilhosa para ela, que ela vai dar um show aqui para vocês falando sobre adequação, vasta experiência, pessoa fantástica, estive conversando com ela aqui nos nossos bastidores virtuais. Então, surpresa, coisa boa, tá? E de antemão também queria agradecer a nossa equipe de inclusão, com inclusão em ação, pessoal, a equipe do Gama, na figura da nossa professora Juliana, que está lá à frente desse grupo, a equipe Unieb como um todo também, na figura do nosso lá chefe da Unieb, professor Dalvani, e, é claro, a nossa coordenadora, que eu sempre gosto de chamá-la de professora e pedagoga, professora Cássia Maria, que está de olho, está assistindo a gente lá na Regional hoje. Sei que ela está ligadíssima lá conosco também, acompanhando lá essa live maravilhosa. Que bom, galera, que legal. Ó, como é de costume, vai falando aí qual escola, qual regional você está falando comigo aí. Enquanto isso, eu quero lembrá-los alguns detalhes aqui da nossa proposta, do nosso projeto, tá bom? O Espaço Olhar, gente, e as práticas integrativas em saúde nas escolas do Gama, tá com essa proposta, ela foi escrita no plano de gestão para a CRE do Gama. Havia um compromisso, né, em criar um espaço de acolhimento, escuta e estudo, voltado para a comunidade escolar, tendo como foco a humanização das relações interpessoais, minimizar e mediar conflitos propostos, soluções e valorizar os profissionais da educação. Nessa perspectiva de não excluir ninguém, e aí é justamente, inclusive, esse tema hoje nosso fantástico também, que a gente está aqui comentando, falando sobre ele, né, com essa boa expectativa de não excluir ninguém nesse processo e entendendo que todos são importantes nas práticas pedagógicas, o Espaço Olhar vem para promover um diálogo sem julgamento, promovendo a reflexão e envolvimento. Assim, as práticas integrativas em saúde coadunam com essa proposta, pois durante o desenvolvimento delas, todos são iguais, criando um sentimento de pertencimento e empatia. Inicialmente, a primeira experiência com o PIS, que foi nas escolas, foi no SED Gésner Teixeira, que é um trabalho de rodas de conversa com nossos alunos, em 2018. A experiência deu tão certo que a escola foi premiada pela Controladoria do DF pelo projeto. Lá acontecem rodas de terapia comunitária, integrativa semanalmente, Reiki, Ayurveda, meditação, entre outras práticas. E este ano a CRE Gama ampliou esse trabalho para mais 7 escolas, e a própria CRE também. Infelizmente, nesse contexto da pandemia, né, nós tivemos que não fazemos mais presencial, mas virtual tem roda. Depois a gente vai falar mais sobre isso. O objetivo principal é a prevenção do adoecimento dos profissionais e estudantes, né? Trabalhar com eles. Outra inovação dessa proposta é que os estudantes são relacionados a partir dos conselhos de classe por indicação dos professores devido ao baixo rendimento, introspecção, automutilação ou pensamentos suicidas, entre outras situações de risco. Toda a escola que adere ao projeto está direta ou indiretamente envolvida com as ações. No segundo semestre, nós tivemos aí várias ações, já estão sendo ampliadas agora nesse segundo semestre de 2020. Galera, é um trabalho super interessante, fantástico, né? Quando a gente fala desse cenário todo, e por isso também que a Regional de Ensino está agora com o Espaço Olhar, utilizando o nosso YouTube, que é o CRE Gama DF. E eu já aproveito e deixo um convite para você. Inscreva-se no canal, dá logo o seu like aqui, o que você está achando, o que você está curtindo já aproveita logo isso aqui. As lives estão acontecendo de forma quinzenal, tá certo? Nós também temos um grupo nosso que ele está no Telegram, o nosso canal do Telegram, CRE Gama DF. Eu nem perguntei para a minha equipe técnica, mas eu acredito que sim, se não tivesse, me avisa, mas geralmente fica o nosso QR Code aqui, ó, na minha direita, aqui eu estou apontando, a minha daqui, eu estou apontando aqui, aí fica o QR Code direto no nosso grupo do Telegram. Pode mandar lá suas perguntas, tem o nosso chat também, estou de olho aqui no chat com vocês.
A nossa equipe lá de suporte técnico também está de olho lá no chat. Qualquer coisa você vai participando aqui. Mas, ao longo do nossa live, eu vou falando mais com vocês sobre tudo isso. Nós vamos fazendo outros comentários também. Vamos deixar de conversa. Por quê? Porque eu e vocês queremos ouvir a Dani Medeiros. Dani Medeiros, ela é pedagoga da Secretaria de Educação, atuando em educação infantil, ensino especial, há 23 anos. Atualmente, está como vice-diretora do Jardim de Infância 305 Sul, referência, viu, gente? Referência em inclusão no DF, especialista em psicopedagogia institucional e clínica, gestão escolar, atendimento educacional especializado, docência superior, neuropsicopedagogia e graduação em ABA-DI, que é ABA, né? Atuação em turmas de integração inversa e classe especial, experiência com criança TEA, síndrome de Down, X frágil, né? Síndrome de Joubert, ela vai falar melhor, síndrome de Angelman e altas habilidades, DA, TDAH e DF. Nossa, são muitas siglas. Eu sei que a minha turma de inclusão do Gama e de outras regionais estão de olho, estão mais familiarizadas com isso. Dani, é um prazer, a Regional de Ensino recebe você de braços abertos. Muito obrigado por você ter aceitado o convite lá da nossa equipe, na figura da Juliana e na figura da Bibiane. Bibiane, também não esqueci de você não, tá? Lembrando aqui, toda a equipe lá. Essa é a CRE Gama procurando fazer o melhor trabalho para nossos professores e a rede como um todo e a secretaria como um todo. Dani, é com você agora, fica à vontade, a sala virtual é sua. Nossa, que responsabilidade, hein? Bom dia a todos. É com uma gratidão imensa que hoje eu venho aqui, a convite da CRE do Gama. Já conheço um pouquinho daí do trabalho de vocês e admiro muito. Eu quero dizer e lembrar que eu estudei com a Bibiana, né? Então, assim, foi minha colega de magistério. A Ju eu conheci fazendo um bate-papo aí com o Centro de Educação Infantil e a convite da Janaísa e das meninas daí, minhas colegas de trabalho. E é sempre muito gratificante falar de colega para colega. Por que eu digo sempre isso? Porque o Otaniel falou até aí que atualmente eu estou na vice-direção de um jardim, mas eu quero deixar sempre muito claro que nenhum cargo nunca me afastou da sala de aula e desse convívio que eu tenho com as crianças diariamente, inclusive na pandemia, né? Eu sou, sim, aqui caminha nas plataformas, eu sou sim a professora que eles reconhecem, a professora que dá a entrada, e eu não posso deixar de ressaltar aqui que eu falo em nome de um trabalho de uma equipe, né? Não seria justo da minha parte falar em nome da Dani Medeiros, né? Eu trabalho hoje com uma equipe fantástica, uma equipe que aos poucos a gente caminha para a questão da inclusão, porque a gente não pode também deixar de reconhecer que nós temos ainda muitas ações em nós que não são inclusivas. E isso eu me incluo, mesmo trabalhando com isso há 23 anos. Então, eu queria agradecer a todos que tiraram aí a sua sexta-feira de manhã para estarem aqui conosco. Mas eu acredito que a gente vai conversar um pouquinho, vai ser muito em torno de um bate-papo. Vocês vão ver que eu não vou trazer receitas, porque, inclusive, se eu trouxesse uma receita, eu estaria indo contra aquilo que eu prego, que cada criança é uma, nós todos estamos juntos nas nossas diferenças. Então, assim, na verdade, a gente vai construir um caminho, e um caminho que hoje eu gostaria de certa forma, trazer como eu enxerguei, e talvez eu acredito mesmo que isso ajude muitos educadores, principalmente em sala de aula, que é quando tudo acontece, onde tudo acontece. E até a partir dessa minha fala, que eu tenho dito bastante, antes eu quero convidar vocês, eu também tenho um canal do YouTube, que é o mesmo nome do meu Instagram, que é Aprender a Conhecer. Eu ficaria muito feliz se vocês pudessem me acompanhar por lá. Vocês não vão encontrar um canal de uma blogueirinha, não vão. Assim, não vai ter a melhor luz, não vai ter talvez um melhor áudio, a melhor edição, mas vai ter conteúdo. E uma coisa que eu me proponho a trocar experiências. Então, assim, é um convite muito, sabe, de colega para colega. Então, o meu canal no YouTube é novinho,
Aprender a Conhecer. Lá já tem alguns vídeos, inclusive falando um pouco do que nós vamos falar hoje. E conto também que eu sou professora, as pessoas muitas vezes olham para mim e remetem à questão da inclusão. Eu adoro isso, mas eu quero sempre carregar comigo isso que não me tiram, que é ser professora. Né? Eu sou professora de educação infantil já há 23 anos, da Secretaria de Educação. Então, assim, de sala de aula mesmo, de estar presente com as crianças, como diz a minha diretora, do chão de fábrica, né? Então, assim, eu não quero aqui, eu jamais traria uma teoria que eu não experimentasse da mesma, né? Então, eu acredito que é parte desse nosso bate-papo também. E lá no Instagram, eu tenho um Instagram que eu tenho maior comunicação com as pessoas, porque eu respondo diretamente nos directs. Então, é o Instagram, @Aprender a Conhecer. Quem quiser entrar em contato comigo, pode inclusive entrar por lá, não tem problema. Na medida do possível, eu respondo todos. E é meu maior canal de interação, ainda é o Instagram, tá bom? Tenho feito algumas lives, algumas pessoas já me conhecem, porque eu tenho feito pela Unieb do Plano também. A Unieb do Plano abriu um espaço às quintas-feiras, às 3 horas, que são os diálogos especiais, que é quando a gente tem um espaço para falar de inclusão. Não só da inclusão relacionada à deficiência, tá? Todo e qualquer tipo de inclusão, porque a gente precisa entender que a deficiência não é da pessoa, a deficiência é do meio. Então, quando a gente entende isso, a gente começa, inclusive, a planejar de forma diferente, e é também algo que eu vou falar a respeito. E aí eu queria começar com essa minha fala, quando eu falo de uma equipe. Eu luto por isso, e falo a palavra luto porque ainda tem sido uma luta, quase uma arena, né? Buscar as questões inclusivas que já estão na lei há muito tempo, não é uma lei nova. A gente não fala de pessoa com deficiência por agora, igual a gente às vezes escuta, mas agora todo mundo tem uma deficiência, agora virou moda. Muito pelo contrário, a gente sabe que a gente já desde o século XIX, a gente tem inclusive registros de questões de deficiência, então assim, não é algo novo. Talvez o que seja novo é a questão do diagnóstico, é a questão do acesso, é a questão da busca, talvez isso a gente tenha mudado o nosso cenário. Mas a questão da deficiência não é, e nós como educadores, a primeira coisa que a gente precisa tirar dos nossos relatos, das nossas falas é assim, agora parece que todo mundo é autista, agora parece que todo mundo tem uma deficiência, e não é bem assim. Isso passa pelo respeito, passa por questões capacitistas, que a gente quer afastar das nossas formas de falar, porque nós somos... Eu sempre tive isso muito claro, nós como educadores, nós somos inclusive protetores da criança, da infância, da adolescência. Então a gente precisa entender, e aí depois eu vou falar sobre outras questões, sobre corporativismo, tudo isso que acontece, especialmente na questão da inclusão. Eu sei que aí muitos colegas são da área, eu já vi que tem pessoas das salas de recurso, pessoas atuando em classe, e eu sei que o que eu estou falando é muito um coro, é muito uma voz de todos nós. Vocês vão perceber que muitos dos meus relatos vão representar muitas pessoas, porque eu sempre tive muito cuidado de não me afastar de quem realmente faz o processo. Somos nós, educadores, trouxe as famílias para próximo e caminho junto com as crianças também, com as crianças, adolescentes, autistas adultos, pessoas com deficiências adultas, tá? Então, assim, é só para que a gente molde esse nosso bate-papo, principalmente nessa questão de alguém que quer construir junto, tá? Então, como o Otoniel já falou, eu sou a Dani Medeiros, meu nome é Daniela, mas todos me chamam de Dani há muito tempo, e quando me chamam de Daniela, eu até penso, aí lá vem bronca, né? Faz aquela coisa de mãe, que quando chama o nome inteiro, meu Deus, corre, né? Corre e se esconde. Então, assim, eu trabalho mesmo há muito tempo na educação, minha formação é toda dentro da área de educação e inclusão, educação especial, por isso que ao ler aí o meu currículo, ele foi falando psicopedagogia clínica, institucional, neuropsicopedagogia, gestão escolar, atendimento educacional especializado, docência superior, porque eu fui entendendo com o caminhar
até minha revisitação profissional, eu fui entendendo que eu queria atuar de forma diferente. E muitas pessoas me perguntam, quando que eu escolhi ser professora de criança atípica? Eu não escolhi ser professora de criança atípica, eu escolhi ser professora de criança. Porque eu sempre entendi que cada criança, independente de que ela venha com um diagnóstico ou um relato a respeito dela, cada criança é uma criança diferente. Então, eu entendia que, ainda que eu tivesse uma sala com muitas crianças, eu teria que ser uma professora diversificada, porque senão eu não alcançaria todos. E eu acredito muito que vocês sentem isso também. Outra coisa que a gente precisa falar um pouquinho, e a gente sabe que hoje a gente não vai usar mais isso como desculpa, porque nós temos os acessos da internet, nós temos hoje cursos de formações, a própria lei garante a formação ao educador, principalmente quando ele está ligado aos órgãos públicos, a gente sabe de tudo isso. Mas a gente precisa mencionar que, por exemplo, a nossa pedagogia, que é o que geralmente 90% dos educadores têm, é uma pedagogia que ela tem algumas lacunas. Por exemplo, nós fomos ensinados para encontrarmos salas iguais. E a gente sabe que, na verdade, pelo menos foi o primeiro impacto que eu tive. E olha que, assim, não foi dentro da secretaria, não. Eu trabalhei em escola particular. Então, o primeiro impacto que você tem é justamente entender que ali são todos diferentes. Então, a gente já vai com essa lacuna, que, de certa forma, ao caminhar, nós vamos preenchendo, porque a prática, ela consolida a teoria, ela consolida a formação. Muita gente até usa o discurso, agora sim eu comecei a ser pedagogo, agora sim o meu diploma de mestrado está valendo, agora sim o meu diploma está valendo. Então, assim, na verdade, a gente nunca descarta a teoria, mas a gente testa, isso é ciência, né? Isso é buscar fazer com que a teoria se aplique. E aí a gente tem essa dificuldade. Enquanto escola, e aí vai começar lá na minha primeira fala, o que hoje a Dani, e aí é uma percepção muito minha, até de pesquisas muito particulares, nós temos. A inclusão, infelizmente, ela ainda é muito individual. Ela não é uma inclusão institucional. E aí eu quero exemplificar para vocês. Por exemplo, eu sou uma professora de educação especial dentro da minha escola. E eu trabalho ali com as crianças. Se eu tenho um abono, ou se eu falto, ou se eu entro de atestado, eu preciso ter pelo menos o conforto de que as minhas crianças receberão os mesmos atendimentos que eu daria, que qualquer outra pessoa com a formação dentro da área poderia dar para essa criança. E muitas vezes o que a gente encontra, e aí eu trago relatos, eu vou sempre passear entre relatos de pais, professores, gestores, tá? Eu trago relato, inclusive, das famílias que, nossa, eu fui para aquela escola é referência em inclusão, mas quando a professora se aposentou, o trabalho não aconteceu mais. Então, aí a gente tem que parar tudo e falar, não, o que está errado? Né? A inclusão não pode caminhar com o professor, ela tem que ser institucional, ela tem que começar desde a pessoa que atende a criança ali na porta. Necessariamente, a pessoa não precisa saber das particularidades, das especificidades dessa criança, mas ela tem que saber, inclusive, das ações que são tomadas pedagogicamente e estrategicamente, porque ela te ajuda. E aí eu vou contar um pouquinho, na hora que eu vou falar da adequação curricular, sobre um exemplo meu. Eu tinha uma criança, lindo assim, aquela coisa mais linda do mundo. Então, ele já ganhava todo mundo com o rostinho dele. Ele era um autista mais ou menos de leve a moderado, e era muito engraçado, que quando ele fugia de uma atividade, ele fugia literalmente da sala, e quando ele chegava lá na frente, dava um pedaço de pão para ele. Um pão delicioso com manteiga, margarina, às 10 horas da manhã, gente, eu acho que é um sonho de consumo para todos, né? E o que isso acontecia? Acabava sendo um reforço negativo para o meu aluno. Ele fugia toda vez, era marcar 10 horas, ele fugia para comer o pão. Então, eu tive que conversar com toda a equipe para que não é uma maldade, nossa, a professora vai fazer maldade de dar o pão para essa criança. Não, mas a gente combinou outra forma para que essa criança fosse alimentada, mas que não fosse como reforço negativo. E aí, isso passa a ser uma ação de inclusão institucional. Outra
coisa também que eu sempre gosto de falar, em educação infantil especialmente, eu vejo muitas professoras, muita gente, inclusive os pais, acham que a hora do parque é a hora do nosso descanso. E não é, muito pelo contrário. É a hora que a gente, inclusive, fica muito tensa. Eu já vi várias vezes o professor, às vezes, tomando a água e ali de olho no parque. E aí, o que acontecia? Às vezes a gente deixava o copo. Então, foi uma ação, parece mínima, mas foi uma ação que a gente mudou. Hoje, a gente já se policia para não deixarmos copo, tesouras, celulares, tomadas. Por quê? E aí eu vou falar de experiência própria. Eu já contei nas outras lives, eu tive um celular enterrado a 7 palmos por uma criança. Eu só fui achar depois de 3 dias, quando ele resolveu me contar. Por quê? Porque o celular ficava em cima da mesa e, claro, era uma atração. Isso eu não estou falando somente de criança atípica, mas eu estou falando de criança. Então, quando a gente muda essas ações, quando a gente começa, é muito interessante que a gente começa falando dessas coisas e a gente começa a ver a mudança na sala dos professores, sabe? A gente vê um professor cortar o pão ali, guardar a faca. Essa é uma ação de inclusão. Essa é uma ação que ele está pensando no todo. Qualquer criança pode escapar, entrar numa sala de professor, porque é comum, e buscar aquela faca e pegar aquele objeto. Então, assim, isso, de certa forma, é um caminho que a gente trilha para a inclusão. Ah, Dani, mas a inclusão necessariamente não é só isso. Claro que não. A gente sabe que ela caminha por políticas públicas, por formação, ela caminha por tantas outras coisas, mas eu acredito, sim, naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu posso contribuir. Apesar dela ser individual, por que eu não posso ampliar? E aí entra a questão do corporativismo. Às vezes nós temos colegas de trabalho, e aí eu falo isso com muita tranquilidade, tá? Sem aqui, com a própria certeza de não vou ter inimigos por isso. Vocês do Gama não vão dizer, que professora que é enjoada, né? Tem essa palavra. Não, vocês não vão falar isso. Porque às vezes vocês vão reconhecer, às vezes nós vemos ações exclusivas, né? Que excluem do nosso lado. Mas porque a nossa colega, a gente pensa 2 vezes, 3, 5, e às vezes a gente nem fala. E aí eu lembro a todos daquela minha proposta, nós somos protetores das crianças, dos adolescentes, o próprio ECA diz isso. Não é que a gente vai travar uma guerra ali homérica com a colega, mas a gente vai falar, colega, não faz assim, olha só, se você fizer dessa forma, não acha que é melhor? E às vezes, eu falo por mim, às vezes a gente faz e a gente nem percebe, a gente não sabe que a gente está fazendo algo que está excluindo. A gente não sabe que a gente está reforçando um comportamento que é de exclusão. Então, assim, e aí a gente começar a caminhar para essa proteção também. Então, meu primeiro ponto é sobre uma escola inclusiva, uma instituição inclusiva, onde desde da moça, do rapaz, da pessoa, do agente de portaria, até o diretor, até a merendeira. A merendeira tem sim que ser incluída nas nossas ações. Ela tem sim que responder à nossa criança. Por que não ensinar a forma? Ensinar, que eu digo até comunicar. Nós estamos fazendo isso agora com os pais, nós estamos dando os nossos termos, né, de ensino para os pais. Por que não fazer com os nossos colegas de trabalho? Olha, quantas vezes lá na escola, né, lá a gente tem uma piscininha pequenininha e tem que sempre ficar fechada, porque as crianças, e aí crianças neurotípicas e típicas, elas fogem, e qual o primeiro lugar que elas procuram? A piscina, até eu iria, né? Então, assim, hoje todos os nossos funcionários, todos os nossos colegas de trabalho já sabem que precisa estar fechada, já sabem que as facas precisam estar mais altas, já sabem que os celulares são coisas muito atraentes para as crianças. Então, isso, tudo que eu tenho falado é questão de inclusão. Mas que tem a ver com adaptação, com adequação curricular? Tem a ver a partir do momento que eu moldo e modifico as minhas ações. O que hoje a gente faz adequação curricular? Eu vou usar várias vezes a palavra adaptação também. A gente adapta tempo, espaço, materiais, currículo. Nós não adaptamos pessoas, a gente não faz adequação curricular de pessoa, por isso que é tão individual, porque senão, quando você chega numa escola assim, isso tem muito, às vezes até na escola particular, e eu estou dizendo porque eu estou atendendo uma escola particular, e tem essa fala,
Às vezes a família chega e fala, vocês têm adequação curricular para autista? Aí a escola responde, temos. A escola, não é que ela está respondendo porque ela é ruim ou porque ela não sabe. Talvez seja por um processo de adequação da fala. Nós temos adequação curricular para cada criança. Por quê? Porque cada autista é um autista. Cada pessoa com deficiência é uma pessoa com deficiência. Não existe o Ctrl+C, Ctrl+V nas adequações. O que vai acontecer? Às vezes os verbos vão se repetir. E aí eu vou falar um pouquinho, porque nós vamos ter como base o nosso currículo, a própria BNCC. Então, isso a gente tem como adequar. Mas as especificidades que são ali contempladas, elas precisam ser muito micro, muito refinadas em relação à criança. E aí, eu vou de vez em quando dar uma olhadinha, porque eu fiz um roteiro, que são coisas que a gente precisa realmente não deixar de falar, tá? Porque eu sei que a maioria das pessoas, às vezes, chega, principalmente numa live dessa, esperando assim, me ensina a preencher o protocolo. Mas eu quero ir além disso. Eu quero que vocês peguem o protocolo de preenchimento, a grade de preenchimento, e olhem aquilo como a favor de nós, professores. Eu sempre vou me incluir, e aí eu vou dizer depois por quê. Então, isso que eu falei também, do professor da instituição ser inclusiva, né, da inclusão ser institucional, vai muito em encontro daquilo também, assim, que às vezes acontece. Às vezes a criança pega tanta referência com o professor, que aquele professor passa a ser a única referência da criança. Isso acontece e é algo lícito dentro das crianças, das pessoas com deficiência, né? Até por uma questão de afinidade mesmo, existe isso. Se existe nas neurotípicas, existe nas atípicas também. Então, o que acontece? Nós, como professores, isso é gratificante. Eu sei, porque eu também sou, né? É algo que mexe até muito internamente com a gente. Mas o bom professor de inclusão, ele prepara a sua criança, e aí eu vou falar criança, mas me entendam que criança, adolescente e adulto que faça parte da rede. Nós temos alguns adultos que, por idade de desenvolvimento, ainda permanecem na rede, então a gente precisa lembrar dessas pessoas com deficiência também. Então é muito gratificante, inclusive, para o professor, quando isso acontece. Só que o bom professor de inclusão, ele, tecnicamente falando, profissionalmente falando, ele prepara o seu educando para qualquer outro, além de qualquer outro educando, como para terceiros. Acontece muito isso com as crianças não verbais. Às vezes o professor começa a entender tudo. Eu sei disso porque acontece comigo. As meninas lá na escola até falam, Dani, pelo amor de Deus, parece que você tem uma tecla SAP, você começa, liga e entende tudo. Mas isso para mim era muito bom, só que eu falo, é pouco. Eu não quero só eu entender. Eu quero que o pai dessa criança entenda, eu quero que a merendeira entenda o que ele está falando, eu quero que o agente de portaria entenda o que ele está falando. E aí eu quero contar para vocês eu vou trazer exemplos muito reais do que eu vivo, tá? Eu tive uma criança que chegou aos 4 anos, ele já tinha sido uma criança de creche, e quando eu recebi essa criança em sala, ele só chorava. Foram quase 3 meses de choro, e aquilo me deixou muito angustiada. E eu chamei a família, já tinha feito uma anamnese, e chamei a família para conversar novamente. Veio só a mãe. E a mãe disse para mim assim, professora, deixa eu te falar uma coisa. A fala do meu filho é tão importante que, por exemplo, nós mudamos a rotina de casa. O meu esposo, que almoçava em casa, ele passou a não almoçar porque ele fala para mim, eu não vou mais falar com o nosso filho só fala com você, só você que entende o nosso filho. E aquilo me perturbou de tal forma que todas as habilidades que eu fosse trabalhar, todas as competências, todas aquelas orientações seriam poucas para o que aquele criança precisaria alcançar. Então, eu comecei a trabalhar fortemente na aquisição da linguagem, da fala funcional para essa criança. E foi muito interessante, que ele começou a ter um elo de confiança e daqui a pouco ele começou a balbuciar algumas coisas, então ele tinha, assim, alguns pré-requisitos que a gente busca, né, na aquisição da linguagem da fala funcional. E aí, depois de 6 meses, mais ou menos, essa criança já começava a se comunicar, não só pela fala, mas também corporalmente, né, por gestos, mostrando, apontando. A gente foi trabalhando outras habilidades também, e a mãe retornou para dizer que
há 4 anos, porque na verdade a criança já tinha 4 anos e 3 meses, mais ou menos assim, a mãe disse para mim, nós voltamos a ter vida social, porque nós estávamos 4 anos dentro de casa, tem 4 anos que eu não sento numa lanchonete, tem 4 anos que a gente modificou a rotina de casa em nome de hoje, dessa demanda. E hoje eu posso dizer para você que eu saio, eu vou até o mercado, meu filho, ele não, muitas vezes a pessoa não entende o que ele fala, mas já não se viram mais para mim em busca de entender o que ele fala. Já olham para ele e ele mostra da outra forma o que ele quer. E o pai, que antes falava, né, que a criança só entendia a mãe, retornou a almoçar em casa, porque inclusive estava sendo o momento de maior contato dessa criança. Então é isso que eu falo, gente, a gente não pode ser mais um. Eu sei de todas as dificuldades do sistema, das nossas dificuldades de inclusão, eu não estou aqui romantizando a inclusão, eu conheço de perto as dificuldades, mas eu seria muito injusta se eu não dissesse que é possível. É difícil, mas é possível. E é possível fazer de forma tão grandiosa que nos muda. Ter as crianças e as famílias próximas me mudou como profissional, me mudou como a professora que eu me proponho. E eu acredito que isso não é baseado só nos méritos, não. Baseado nas dificuldades, na maioria das vezes só nas dificuldades. Porque é pela dificuldade que a gente vai atrás. Essa criança mesmo foi uma criança que ela veio com diagnóstico de TEA. Inclusive a mãe falou para mim, olha, vamos permanecer com o diagnóstico de TEA, porque eu consigo as terapias, né, a gente tem essa questão burocrática também, que depois a gente pode falar a respeito, mas a criança me deixava sem dormir, porque tudo que eu fazia de intervenção, que era orientado, não, e aí depois, com a busca, né, a questão, não que eu precisasse desse diagnóstico, eu já estava fazendo intervenção com essa criança, mas a criança era uma criança sindrômica, ela estava dentro de uma síndrome bem mais complicada, enfim, é uma criança que hoje, não só por mim, e eu quero deixar isso muito claro, muito por essa família que acreditou, autorizou a escola, porque se tem familiares na live hoje, uma coisa que eu preciso dizer, as famílias precisam autorizar a escola, precisam autorizar o educador, o professor. Ninguém está na escola para brincar de escolinha, né? A gente não tem, nós somos profissionais, ainda que nós não tenhamos naquele momento a solução, eu tenho certeza e falo com o maior orgulho do mundo, eu vejo profissionais debruçados em buscar soluções, buscar pelo menos caminhos. Então a gente precisa autorizar as escolas e confiar no trabalho da escola, caminhar com parceria, não com ringues, sabe, a gente sabe que hoje a tríade de maior sucesso hoje para uma criança atípica dentro de inclusão é a família, a escola e os terapeutas. Então a gente não pode afastar nenhum profissional, até porque a gente sabe que hoje, comprovadamente, pela questão científica, nós temos, para que uma criança realmente tenha uma intervenção e uma grande evolução, a gente sabe que caminha entre 10 a 40 horas de terapia. E a gente sabe da nossa realidade, nem todos têm nem terapeuta. Muitas vezes a escola vai ser o local de maior estimulação. E aí a gente pensa, nossa, 40 horas de terapia, como que eu faço isso? É óbvio que só a escola não dá conta. Mas se eu consigo fazer essa tríade, escola, família e terapeutas, ou na falta de algum desses, eu amplio para o segmento que existe, eu consigo ampliar essas horas eu consigo não chegar às 40, mas eu consigo manter a criança num nível de estimulação maior. O que aconteceu agora na pandemia? Muitos pais perderam a escola física e se viram amedrontados, até porque assim, e o que era para ter acontecido, na verdade, era para ser uma lógica para as famílias, a estimulação dos filhos, né? Hoje eu vejo, principalmente atendendo a questão da inclusão, que a gente tem feito muito treinamento parental, mostrar para as famílias como fazer.
E aí, de duas, uma, isso é muito bom, mas, de outro lado, isso me mostra, de certa forma, a ausência da família. Ah, mas a família também sai para ganhar o pão, assim como eu, professor. Eu entendo, tenho todos esses, inclusive esses dados tabulados. Mas o que eu preciso dizer? Que a gente necessariamente não precisa estar só na escola para ser estimulado. A escola é só mais uma parte da vida da criança. Ela não é a parte que tem que ter todo ali o domínio. Ela é só mais uma. Então, cabe também à família, e eu quero deixar esse recado muito de professora, sabe, daquela professora que vai na porta da sala e conversa e traz a família, porque essa é a professora que, sabe, que precisa mesmo, a gente precisa mesmo de informações que só a família tem. O que acontece muito, que trava muito o trabalho do professor, principalmente agora no preenchimento da adequação curricular, às vezes ocultar informações, né, omitir informações importantes a respeito da criança, às vezes a respeito da família, e aí o professor fica ali, como às vezes eu fiquei, e aí eu não culpo, nesse caso era uma questão mais ampla, porque era uma síndrome, né, precisava inclusive de uma geneticista acompanhando, mas às vezes nós temos muitas crianças que têm outros casos na família, e a família, por algum motivo, omite, e a gente fica ali, né, às vezes rodando em círculos. E aí eu queria falar sobre essa parte da parceria também. Como eu disse, a gente precisa sempre entender que a pessoa com deficiência, quando a gente tem esse termo, inclusive foi mudado por lei, sob mesmo orientação das pessoas com deficiência, eles, né, opinaram e optaram em ser chamados assim, né, nós podemos usar os termos atípicos, mas nós podemos usar o termo que é legal, que é pessoa com deficiência, e aí a gente sabe que, na verdade, a deficiência, ela vem, inclusive, escrita na lei, que a deficiência é do meio, né, e é aquele princípio da pedagogia. Não só da pedagogia, né, Louvas da análise aplicada já falava, né, dessa questão de, se a criança não aprende como eu ensino, eu tenho que ensinar como ela aprenda. Ah, mas aí mais uma cobrança para o professor, eu sei. Mas, gente, a gente precisa entender que o nosso ofício, nós temos agora muita prova disso, o nosso ofício, ele é técnico. E nós somos, sim, as pessoas que carregam a arte do ensinar, do promover a técnica. Claro, os pais estão fazendo brilhantemente, estão, mas nós temos visto como os pais, como as famílias, a instituição família precisa da escola, da educação, dos profissionais de educação. O profissional de educação pontua, tabula, avança, e aí isso a gente faz, inclusive, na questão de documentos. E, Daniel, qualquer coisa você vai me falando aí, tá? Porque eu sou uma tagarela, assim, já nata. Tani, tá ótimo, já tô registrando aqui algumas perguntas, fica tranquila, pode ir tocando aí, vou te dar aí mais uns 5 minutos, pode ser? Pode ser, que aí eu já entro nessa parte de adequação. Não, 5 assim, mas se você falar, eu vou passar um pouquinho mais, você pode tocar. Eu quero falar um pouco da adequação, porque a gente, principalmente nós da secretaria, e ainda, me perdoem se tiverem mais pessoas, mas eu vou falar de forma que todo educador compreenda essa questão da adequação. É porque a secretaria, ela adota uma grade de preenchimento, tá? O que não vai ser diferente para as escolas particulares quando você pensa em tópicos. O que é essa adequação? Primeiro, eu preciso, não adianta eu falar aqui de preenchimento, ensinar vocês a preencherem, se vocês não entenderem a importância desse documento. E aí, hoje eu trago a importância desse documento não só para a criança e para a família. Eu quero trazer a importância desse documento para nós, professores. Depois, eu tenho certeza que depois dessa conversa, desse nosso bate-papo, a diretora não vai precisar mais te pedir adequação curricular, a sala de recursos não vai mais precisar te pedir adequação curricular, sabe? O secretário de educação não vai precisar mais, a lei não vai precisar mais ser colocada à sua frente para dizer que você tem que fazer a adequação curricular. Porque a adequação curricular nada mais é do que, inclusive, o nosso respaldo da nossa atuação. Eu vou dar, inclusive, como exemplos, alguns momentos que eu já vivi com adequação. A adequação curricular, como eu já disse, a gente adapta currículo, tempo, espaços, materiais, isso tudo a gente adapta.
ela pode vir na rede de forma diferenciada, porque nós temos as classes especiais, e aí a gente trabalha com PPI, Plano Pedagógico Individual, e agora as meninas na pandemia estão trabalhando com PIBI, com PIB, tá? E a adequação curricular de quando a criança está numa sala de integração inversa. O que é uma integração inversa para a Secretaria de Educação? É aquela sala que é composta por até 3 crianças diagnosticadas e mais a redução. Então, o que acontece? A criança que adentra a escola e tem o laudo, tem o diagnóstico, automaticamente é vinculado, ela tem direito à adequação curricular. É um direito, não é um favor, é um direito. O pai não precisa chegar na escola e falar, vocês vão fazer adequação curricular para o meu filho? Não. E mais uma vez vou trazer a visão do professor. Vocês vão entender que não precisa o pai chegar para pedir, porque essa criança necessariamente ela vai pedir uma adequação. Ah, Dani, mas tem criança que está ali, ó, na idade de desenvolvimento igual à idade série, não precisa de adequação. Talvez precise, não de adequação de currículo, mas ela precisa de adequação de tempo, adequação de material, adequação de outros recursos que a gente pode também primar lá na adequação curricular. Então, a adequação curricular é um documento, assim como o PPI, é um documento de direito da criança diagnosticada. Depois que vocês entenderem o quanto é importante, vocês vão perceber que às vezes a gente faz adequação até não oficial, a gente faz adequação até para aquela criança que não tem diagnóstico nenhum, mas que precisa. Aconteceu numa sala, nós tivemos uma criança com baixa visão e não tinha diagnóstico, a gente nem percebia, a gente tem muito isso, principalmente na educação infantil. A gente, por ser um local que as crianças vêm logo após creche, ou às vezes o primeiro grupo social depois da família, a gente percebe muito nas escolas, dificuldade auditiva, dificuldade visual, e aí eu entro para a sala de aula com uma rotina portátil, as figuras desse tamaninho, e a criança não enxerga. E aí eu preciso perceber que essa criança não está enxergando. Então eu vou adaptar essas rotinas para que as crianças enxerguem, para que a criança entenda, e necessariamente não precisa de um diagnóstico para isso. Mas é claro que, falando de diagnóstico, a gente precisa registrar. E como que é feito o registro dessa adequação curricular? A gente tem uma parte, a parte inicial, é quando você capta ali, geralmente por anamnese, tá? As informações pessoais das crianças. Do tipo, desde nome do pai, da mãe, telefone, até, hoje em dia tem gente que bota até grupo sanguíneo. As particularidades, como se fosse um roteiro mesmo, um protocolo, que a gente preenche. E aí a gente coloca, inclusive, se a criança tem atendimento por terapeutas, quem é o terapeuta. Eu peço até o telefone do terapeuta e já coloco lá. O telefone, a clínica, às vezes a criança não é atendida só por um terapeuta, mas é atendida por uma clínica, porque eu falo seguramente, uma adequação curricular bem feita e verídica e fidedigna, ela é tão importante que ela permeia, ela vai nortear, inclusive, o plano de atendimento terapêutico dessa criança, o PAT. E, então, assim, não é que o terapeuta é maior que a escola, olha que responsabilidade. A escola dita mais ou menos o que vai ser trabalhado com a criança. E o maior exemplo disso eu estou lá com uma criança que tem uma dificuldade, uma apraxia da fala, e eu preciso entrar, ela está já pedindo, porque na questão do letramento, a criança já adentra isso quando ela já tem o ambiente alfabetizador. Mas, por exemplo, eu começo a decodificar ali os fonemas, né, os grafemas com a criança, e a criança tem uma apraxia da fala. E aí eu começo com algo que nem é significativo para isso. Sendo que, por exemplo, essa criança, necessariamente, ou não, ela vai começar pelos bilabiais. Quem pode me ajudar com isso? A fono. Então, já pensou? Eu estou lá na escola, cortando um dobrado para atingir essa criança, e a fono está trabalhando com ela dígrafo, né? O grrr, e eu estou trabalhando bilabial com ela. Entende que, assim, que se a gente consegue unir esse PEI, que é o plano de ensino individualizado, com o PAT, que é o plano de atendimento terapêutico, eu começo a ampliar as horas de estimulação dessa criança. Eu tive um exemplo que eu gosto de contar muito. Eu tive uma criança com muita dificuldade na fala.
e uma sensibilidade incrível. E a mãe, a família, mandava sempre lanche gelado, até para não... ela colocava na lancheira, inclusive, cubos de gelo, aquelas térmicas que vêm para o alimento ficar conservadinho. E a gente percebia que toda vez que a criança tomava, era até um Yakult, não estou fazendo propaganda da marca, viu? Eles nunca me pagaram nada, mas é para exemplificar. A mandíbula dele fazia, inclusive, enrijecia. E a gente começou a perceber, eu como professora em sala, comecei a perceber depois disso, é como se ele tivesse ficado literalmente paralisado, igual o gelo faz mesmo. Então ele ficava. E aí todo o movimento que eu ia fazer depois do lanche, a criança não alcançava. E aí a TO dele veio na escola. E eu comentei com a TO, falei, olha, eu preciso inclusive que essa criança fortaleça essa mandíbula, esse mastigar, para eu começar a entrar com habilidades da questão da fala. Ele não tinha fono na época, mas eu preciso pelo menos que ele comece a articular. E aí eu falo muito seguramente nós, escola, terapeuta e família, nós ajustamos o lanche dessa criança. Nós começamos a mexer por uma questão pedagógica no lanche. Essa criança começou a comer biscoitos mais crocantes. A gente não mudou tanto a temperatura, mas a gente botava uma temperatura mais ambiente e a gente começou a ver respostas. Então, é o que eu quero dizer para vocês. Quando a gente tem um plano bem elaborado com o nosso aluno, a gente vai muito além. A gente atinge áreas dele que muitas vezes a gente pensa, mas isso não é parte da educação, isso é da saúde. Gente, uma coisa eu falo, porque eu já fiz essa fala, e desculpa a tolice, eu pensava, não, saúde, cada um no seu quadrado. Não é bem assim quando se fala de estimulação. E aí eu estou aqui me redimindo dessa fala que eu já falei no passado. Eu sou pedagoga, eu vou trabalhar o pedagógico. Não, o que a gente faz é claro que você não vai fazer sessão de terapia dentro da sala de aula, não é isso, né? Mas a gente aproxima, a gente faz com que os fazeres fiquem imbricados, de tal forma que a criança não sinta tanto esses fragmentos, que a fragmentação seja de conteúdos, né? A gente fragmenta, por exemplo, as demandas, as dificuldades, mas a gente não fragmenta a estimulação. A gente não fala, agora o menino saiu da escola, toma aqui mãe, e ele não vai ser mais estimulado. Não, a gente fragmenta, às vezes, uma demanda. Não, hoje ele não consegue soprar, então eu vou ensinar primeiro a soprar, para depois a gente avançar. A gente vai fragmentando, tá? Então, quando a gente faz esse preenchimento, é muito importante que a gente registre, principalmente ali naquela parte inicial, especialmente como a criança chegou à escola. Mesmo que seja... Por que isso tem que ser muito fidedigno? Porque o próximo profissional, e aí eu estou falando de educação infantil, o profissional da educação fundamental vai buscar essa mesma adequação e vai olhar como essa criança chegou e o que ele vai poder acrescentar. Então tem que ser um documento escrito de professor para professor. Isso já deixa a gente assim bem tranquilo, porque cá para nós, de relatório, né, nós somos bons, a gente sabe fazer, e sabe fazer muito bacana, tanto é que muitos médicos, eu tenho inclusive eu tenho participado de umas lives com a doutora Isabela Barcelos, que é neuropediatra, neurogeneticista, ela fala como o relato ela hoje só fecha um diagnóstico com o relato do professor. Ela não fecha, ela pode ter o relato às vezes, e aí não menosprezando os nossos outros colegas, mas ela pode ter o relato do psicólogo, do psicopedagogo, ela só fecha depois do relato do professor. Então, a gente tem uma grande responsabilidade no diagnóstico. Então, o que acontece? A gente ajusta e coloca as informações dessa criança, de tal forma que se hoje eu precisar me ausentar, eu me aposentar, o próximo educador que vier, ele consegue dar continuidade ao processo. O diagnóstico da criança não é político, não é igual assim, muda a gestão, para ali tudo, bota tudo dentro de uma gaveta e vai embora. Ele é contínuo, ele faz parte da vida da criança, ele é de direito da família, direito da criança, ele é parte, nós fazemos, assinamos, mas, sabe, eu fiz um curso agora da OAB, e o maior crescimento de processos foi na área de educação, na questão da pandemia, de pais que solicitaram o plano individual da criança, e a escola se negou. Não tem como se negar.
É claro que você não vai fazer uma cópia e sair dando para todo mundo, mas você tem que ter uma cópia com você e uma cópia no dossiê da criança, porque se o terapeuta precisar olhar esse plano, ele vai poder. Se a família precisar acompanhar, ele deve, é direito dele. É claro que todos os envolvidos, a gente não pega, a gente não passa, sabe, para terceiros, porque tem uma questão confidencial aí relacionada, mas os que estão no processo, eles têm acesso. Esse plano, geralmente, a gente atualiza de 2 em 2 meses. Agora, vocês farão, ele, inclusive, veio, né, a solicitação da secretaria, farão de 6 em 6 meses, a sala de recurso de 2 em 2 meses. Mas, não impede, vocês vão ver que, assim, quando a gente traça lá as metas com aquela criança, não impede que a gente reavalie. O tempo inteiro você vai revisitando esse plano, essa adequação curricular. E aí, por que eu disse que ela é um respaldo? Porque, por exemplo, nós temos muito nessa questão da criança atípica. A criança tem a idade série equivalente a todos, mas a idade de a quem ou está além da idade série. Como é que por que é um respaldo para mim, professora? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um primeiro ano, quando a gente começa a sistematizar ali a questão do letramento. E a criança com muitas dificuldades, ela não alcança. Vamos supor que seja uma criança que tenha muita dificuldade motora, não amadureceu o movimento de pinça, a linguagem receptiva ainda está bem conturbada, precisando ser trabalhada. Então, a questão da decodificação das palavras vai ser algo mais distante. Mas a família vem e fala, meu filho está no primeiro ano, por que meu filho não está lendo? Meu filho tem que estar lendo, o coleguinha dele está lendo. Lá na adequação curricular dessa criança tem descrito que a criança tem dificuldade no movimento, né, grafomotor, de pinça. Muitas vezes nós temos criança, e principalmente agora da pandemia, gente, o que mais vai acontecer, ano que vem vai ser um ano mais atípico do que esse ano da pandemia, porque o que mais vai acontecer, crianças de primeiro ano que não tiveram a aquisição das habilidades de sentar, se concentrar, habilidades que são prévias ao registro. Entende que eu não posso cobrar movimento de pinça se a criança ainda não senta? São movimentos que vêm do macro para o micro. Então, o que acontece? Eu, como professora, eu tenho esse respaldo, porque eu registrei como minha criança está. Na adequação curricular, você registra como a criança está, os objetivos que você tem para seguir com essa criança, para prosseguir com essa criança, e aí a gente precisa registrar. Outro respaldo, a gente nunca mais, e aí me perdoem, não é contra as coordenadoras, não é contra as diretoras, não é contra ninguém, mas, por exemplo, muitas vezes eu me peguei em situações que eu tinha que ficar justificando por que eu estava fazendo aquilo. Por exemplo, quando eu falo que a adequação é para quem está além também, eu estou atendendo uma professora do Tocantins, que ela tem uma criança TEA em sala, a criança tem altas habilidades, é um Asperger, e ele, idade de desenvolvimento igual, idade cronológica igual, e ele está ali, só que o que acontece? Ele tem muita habilidade na questão de registro e tal, e ele termina antes que todo mundo. E ela ficava muito insegura, porque a coordenadora chegava na porta dela e falava, por que essa criança está fazendo outra atividade que não seja a atividade dos outros? Aí eu falei para ela assim, de duas uma, com a maior ética do mundo, ou a gente vai puxar meio que a orelha da coordenadora e dizer cada um é diferente, ou a gente vai dizer, olha, na adequação curricular, porque aí fica mais bonito, né, gente? Na adequação curricular dessa criança, ele tem inclusive esse momento previsto e descrito para que ele possa estar com outra atividade supervisionado. A gente hoje tem o educador social, nem sempre a gente teve, e tem muitos colegas que ainda não têm. Mas o educador social, ele segue a adequação também, porque tem um momento que a criança tem uma desorganização, não é o educador que vai atuar, é o professor que vai atuar com a criança. Então, por exemplo, na adequação eu coloco que em alguns momentos eu vou prestar atendimento para a minha criança ali, né, diagnosticada, e o educador social estará na supervisão de uma atividade coletiva. Tudo isso eu preciso registrar. Vamos lá, Daniel, vamos para as perguntas, porque senão... e outra coisa, eu só queria fechar com esse bloco com essa fala. Nós não somos professores de crianças atípicas, nós somos
professores de todos. Todos são diferentes. Se a gente entende isso, a gente entende que a adaptação pode ser, inclusive, para nós mesmos. E a última coisa que eu quero dizer, a adaptação, ela não é para satisfazer uma dificuldade do professor. Ela é para satisfazer a dificuldade, não é nem satisfazer, é para dar ferramentas para que trabalhe aquela dificuldade momentânea da criança. Porque, por exemplo, só mais 30 segundos, eu tenho dificuldade na questão matemática, então eu privo a minha criança da matemática, porque a dificuldade é minha, não é uma dificuldade da criança, é uma dificuldade minha. Então a gente precisa sempre olhar isso. Eu falei muito agora dessa questão do folclore, nós trabalhamos o Saci, né? Contamos todas as artimanhas do Saci, mas nós deixamos de contemplar a questão mais importante. E se não é explorando o Saci, não, mas e se eu não tivesse uma perna? Como eu faria? Como eu usaria um pau para caminhar? Eu usaria uma órtese para caminhar? O que eu faria? E aí a gente continua trabalhando o folclore como há 30 anos atrás, que o Saci é um menino levado, que o Saci pula, que o Saci não tem dificuldades, e não é priorizando a dificuldade, muito pelo contrário, é indo além, é tirando o capacitismo e trazendo oportunidades às crianças, aos adolescentes, tá bom? Vamos lá, Antoniel? Que bom, Dani, que legal. Tem muitas angústias em alguns pontos aqui da adequação, nós vamos falar todo assim, tá, pessoal? Sem problema nenhum. Só que é um tempo de pandemia, a Dani vai falar a respeito dessa situação. Eu só queria, então, agradecer a presença de várias escolas, podemos registrar praticamente as 14 regionais de ensino aqui presentes, tá bom? Nossa, pessoal, mandou um abração para você, tanto as escolas da Asa Sul, da Asa Norte, do Plano Piloto, a sua escola que você trabalha também, 305, Vila Planalto, São Sebastião, Samambaia, Sobradinho, Recanto das Emas, Santa Maria, o pessoal da Sejaep e da CREP também mandou um abraço para você, Guará, Ceilândia, Riacho Fundo 2, Riacho Fundo 1, nós estamos com pessoas de Pernambuco, lá de Batateira, Pernambuco, pessoal de Rio Largo, Alagoas também, muito obrigado pela presença de vocês, tá? E as angústias, vamos a essas angústias que pegaram muito aí também. A questão, uma das principais aqui, que eu vou começar por essa, eu tinha uma outra anotada, mas vou pular para essa. A questão, Dani, de adequação curricular em tempos de pandemia. A pergunta é, como vamos fazer isso online? Tem gente colocando aqui, meu Deus, eu só tive 18 dias de contato com meu aluno, eu só tive 20 e tal. Dani, ajuda, Dani. Ajudo, e assim, inclusive falo como estamos fazendo. E assim, claro que não é receita, mas tenta, gente. Tudo que eu disser aqui não é uma verdade já fechada, não. Vocês podem e devem fazer como ciência, sabe? Experienciar. Como a BNCC fala, leve para o campo de experiência e atue e vê se dá certo. Porque às vezes dá certo para mim, mas não dá certo para outra família. O que hoje nós temos? Além da demanda da nossa criança, nós temos a demanda da família. Duas coisas que a gente precisa considerar. Então, é claro que em tempos de pandemia, nós tivemos, principalmente, aí não estou dando um chá de açúcar, água com açúcar para os professores de educação infantil, não. Mas, por exemplo, na educação infantil, a gente ainda começa o ano, aí a gente tem a adaptação, aí quando veio a adaptação, que às vezes acaba aquela choradeira, vem o carnaval, aí começa tudo de novo, e daqui a pouco nós dormimos e acordamos na pandemia. Realmente esse tempo que eu falei de anamnese, esse tempo de escuta, de trato com a família, das informações, ele foi assim, né, ele não existiu. E hoje o que nós temos que nos representa na questão física para acesso às famílias? O Meet, o encontro, a anamnese. Não sei se devem ter vários psicólogos aqui na live, mas rapidinho a questão dos terapeutas foi resolvida, porque eles foram para a questão online. Então, o que hoje eu preciso entender? Que a questão online, ela não vai poder me afastar. Ela tem que me aproximar dessa
família. Inclusive, para o primeiro preenchimento da adequação curricular, nós vamos fazer Meet, a gente vai marcar um momento com a família e vamos preencher aquele momento. É claro que hoje as famílias vão contar para vocês como as crianças estão em pandemia. O que foi a nossa grande preocupação na pandemia? Nós iniciamos com a pandemia, aí a criança que vinha numa rotina quebrou a rotina. Eu tive vários pedidos de atendimento para crianças que se desorganizaram na pandemia. Ok, acudimos, foi quase um acudir mesmo. O que aconteceu agora? A pandemia já virou rotina para as nossas crianças. Então, a nossa dificuldade agora está sendo a inserção da escola na pandemia das crianças. Então, o que a gente faz? A gente vai por onde é possível. Primeiro, assim, eu vou ser bem prática mesmo, uma anamnese. Como é que é essa anamnese? Aquelas questões mais principais que a gente precisa perguntar. Se a criança tem um CID, se a criança tem um atendimento. Nós tivemos agora o retorno dos terapeutas, então muita criança, às vezes não está no presencial na escola, mas já tem o terapeuta atuando, então isso ajuda. Um Meet com os terapeutas, por quê? Mas a família paga por esse Meet. Infelizmente, gente, a escola precisa ditar o rumo, é aquilo que eu falei, como é que eu vou... Eu atendi uma família esses dias que a criança, ano que vem, nós estamos em pandemia, ano que vem a criança vai para um primeiro ano, porque não tem retenção, e a criança não tem habilidade de sentar. E aí eu disse, tá, essa criança tem terapeuta? Desde sempre. Como que nós até hoje não fizemos esse casamento de trabalhar essas habilidades? Porque não adianta a gente ir para o registro se a criança não senta, se a criança ainda corre o tempo inteiro. Entendem que eu preciso trabalhar juntamente com essa equipe, então preciso, em primeiro lugar, anamnese com a família, se a criança tiver terapeuta, um encontro com o terapeuta, para ajustar o PEI com o PAT. E a escola dá o rumo, porque nesse momento a gente tem que priorizar o que é mais importante. Se a criança está com uma disfunção sensorial muito grande, a gente pode casar o que é pedagógico com o sensorial. Inclusive, trabalhar as atividades muito próximas daquilo que a criança tenha mais estímulo. Dani, mas eu tenho uma sala com 24 e tem uma criança, vou ter que fazer uma adequação para ela? Vai ter que fazer. Não é facilitar. A gente não pode entender que a adequação eu vou facilitar. Está todo mundo no alfabeto e a criança está no A porque ele é autista, né? Nem porque ele tem a demanda de estar no A. Porque às vezes acontece da criança não identificar nenhuma letra, então não tem por que eu ir para o alfabeto. Mas muitas vezes a gente percebe que é uma dificuldade. Outra coisa que a adequação contempla é o contrário. A turma toda vai fazer aquilo que a criança faria. Não só a adequação para essa criança, não é a criança e a turma, é a turma da criança. Então, por exemplo, se eu vou fazer um pular amarelinha e eu tenho uma criança, como acontece na nossa escola, tem uma criança que tem órtese, o pular para ela não vai ser de um pé, vai ser de 2, e todos, num momento, vão pular de 2. Não é para colocar em exposição a criança, mas é para que todos façam, inclusive são habilidades que todos precisam adquirir, tá bom? Eu acho que eu respondi, se eu não respondi, a gente volta. Não, tranquilo. Não, sim, até porque esse contexto da nossa adequação, ele tá vindo e voltando o tempo todo. O pessoal está muito preocupado com isso, mas eu acho que quando você falou, vamos para o Meet, vamos buscar mecanismos, né? A gente entende as dificuldades em contextos pandêmicos e é o que está tendo que fazer. Aí vem também outra questão, Dani. Como falar de inclusão em um sistema que avalia administrativamente, de forma conteudista, quantitativa e padronizada? Aí enganja na mesma complementação dessa pergunta. Como fazer, então, essa inclusão em tempos de pandemia, né? Você vê que uma coisa vai casando com a outra aí. Na verdade, a gente começa não é que na pandemia as coisas se afloram, mas elas começam a surgir de algo que já eram mazelas nossas, né? A pandemia, ela traz aquela coisa que eu falo muito assim, nós corremos, muitas vezes a gente tem o discurso do atendimento individualizado, mas até pelo sistema a gente não consegue proporcionar às nossas crianças. E aí, fruto do sistema, tá, gente? Porque eu estou dentro
eu sinto isso, que muitas vezes nós somos impedidos pelo sistema. O que eu tenho feito, e aí é muito uma posição pessoal, eu tenho tentado fazer, claro que com a orientação das leis, né, do que é legal, o que é muito bacana, principalmente professor de crianças pequenas, crianças atípicas, estar sempre munido da lei, tá? Isso é muito importante, porque a lei não é, ela traz o sistema, mas ela também nos fortalece. Então, o que acontece? A gente percebe que o discurso, às vezes, ele não vai próximo àquilo que nós vivenciamos. A pandemia, ela chegou para todos, e ela chegou trazendo muito forte essa questão de desestrutura, que nós já tínhamos no presencial. O que está acontecendo no online, gente, se a gente fechar os olhos e pensar, não vai ser nada diferente do presencial no sentido. A resposta de algumas famílias, quando você vai tabular, você vê que são as mesmas famílias que no presencial traziam as mesmas demandas. Então, a resposta da questão de gestão, a gente vai perceber que como tem sido manobrado, e eu vou dizer essa palavra mesmo, gerenciado esse processo online, é da mesma forma que traz a questão do presencial. O que acontece? Nós hoje temos uma questão técnica, de tecnologia que a gente precisa dominar. Nós não somos blogueiros, nós não somos técnicos, por isso que eu falo muito do meu canal, que o meu canal você não vai encontrar nada disso, você vai encontrar uma professora falando de educação. Então, assim, e ainda assim, a gente busca o melhor recurso para que a gente oferte para as nossas famílias. O sistema é falho? Muito, muito, mas a responsabilidade ainda é nossa. Não dá para a gente, como educador, se isentar da nossa responsabilidade da função social da escola. Muitas dessas crianças, elas só têm acesso pela escola. E a pandemia, de certa forma, tirou a escola física da criança. Ela tirou. E o espaço físico faz muita diferença, mas a gente precisa construir a caneta, como diz a minha diretora, a caneta está na nossa mão. Nós vamos escrever essa história, nós vamos dizer como fazer. Não tem hoje uma receita e a gente às vezes tem dois campos, né? O campo da lamentação e o campo da ação. A gente pode, é lícito viver o da lamentação também, porque é no da lamentação que a gente, inclusive, traz todas essas questões. Mas a gente hoje, até por uma questão de tempo, a gente precisa ir para o da ação. Se a gente vai acertar, ninguém erra, na verdade, assim, a gente erra tentando acertar. Não justifica? Não sei. Mas o professor, a categoria, a gente tem visto, inclusive, já com estudos, já tem estudos a respeito da figura do professor na pandemia. Tem sido, muitas vezes, a gente sabe, da linha de frente, que são os médicos, os profissionais da saúde, o professor está diretamente ligado às questões emotivas, sociais, afetivas, cognitivas desse indivíduo inserido no sistema. Então, assim, eu espero também ter... a forma que eu entendi a pergunta, eu espero ter respondido. Mas, de qualquer forma, de novo, Daniel, eu quero dizer, meu direct é aberto, gente. Se eu não conseguir responder por aqui, mesmo que seja crítica, vamos conversar. Eu acho que conversando, nas diferenças, a gente se une. É isso que eu acredito. Perfeito, né? Com certeza, gente, viu, galera? Então fica esse aviso. Você pode deixar aqui, se inscreva no canal da CRE, deixa o nosso like, tem essa linha de comunicação com a professora Dani direto, o Instagram dela, ela vai falar novamente nas falas, ela vai repetindo. Eu não me senti tão contemplado, não me senti tão seguro em ainda fazer algumas adequações. A Dani acabou de deixar claro aí. Entre em contato também lá no privado, que aí às vezes ela dá uma orientação diferenciada. Enfim, é um profissional que está aqui para ajudar. Então, coloca isso nas nossas cabeças, professores e professoras, por favor, está aqui para ajudar mesmo. A Dani, a pergunta ainda é a seguinte: como adequar esse aluno com a questão da família? Tem muita gente colocando isso, percebe que a família não está preparada. Aí eu vou aproveitar até um gancho que você falou, olha, muitas das famílias não estavam preparadas nem antes da pandemia. Então, eu aproveitei esse gancho para te jogar essa visão. Essa é uma pergunta. E tem uma observação de uma professora que falou aqui: difícil para o professor oferecer metodologias e estratégias variadas para os alunos especiais nesse momento de aulas remotos. Então, a Dani também vai vai comentar essas angústias de todos, que com certeza ela está vivendo isso com a equipe dela, ela mesma como professora também. Então, fica essa questão da família puxar, né, trazer essa família para participar e as angústias de todos aí. É contigo, Dani. Tá, então,
como você mesmo ressaltou uma fala minha, a gente vê hoje que o que mais, principalmente, eu tenho certeza que a maioria dos educadores vão concordar, a demanda não está sendo muito das crianças, não tem sido muito dos educandos, tem sido mais da família. Por quê? Porque nós, da mesma forma que nós somos os técnicos, a gente sabe que a gente não pode transformar também as famílias em terapeutas. Eles são pais e mães, né? Eles não são terapeutas, eles não são professores. Até os que são professores, eu vou falar para vocês, eu sou professora, e aqui em casa, assim, eu tenho filhos em idade escolar, eu preciso organizar de forma que eu não precise ficar atuando o tempo inteiro, que é diferente da educação infantil, que requer um suporte maior. Mas o que acontece? De novo, eu vou falar. Se você fechar os seus olhos, não é muito diferente do que era no presencial. As famílias que vão tentar ir além na plataforma com todas essas dificuldades, são as mesmas famílias que davam resposta para vocês no presencial. O que a gente faz? A gente trabalha na linha da oferta. Eu oferto, né? A Secretaria de Educação, por mais que a gente tenha toda essa mobilização para o acolhimento das famílias, e temos que ter mesmo, a busca das famílias, temos que ter mesmo, mas a gente precisa, como profissional, entender também que nós somos 50%, 50%. Então, assim, não entrem em sofrimento também. Hoje nós temos outras esferas que respondem por isso. Então, por exemplo, tem uma família que está resistente e tem dificuldade, não é pela dificuldade que tem, e a gente percebe outras coisas que os professores vão percebendo, vai passando para as outras esferas, né? Tem aí a OE, depois tem a gestão, depois tem conselho tutelar, enfim. Não é isso que a gente quer chegar, porque a gente quer atingir pessoas, a gente não quer atingir números. Inclusive é uma frase que eu uso no meu Instagram, não quero atingir números, quero atingir pessoas. E até puxando o gancho, eu vi uma pergunta, estou acompanhando vocês aqui, até a professora falou, eu tenho um aluno não verbal que não interage, como eu vou fazer com a questão online? Então, assim, com todo respeito, ele ser não verbal, isso não me sinaliza que ele não entenda. Ainda que ele não tenha interação, o que cabe a nós? A oferta. Se eu, como professora, e aí eu não estou dizendo que é o caso dessa professora, porque eu não conheço e não entrei em detalhes, mas eu quero dizer agora do amplo. Se eu, como professora, eu vou para o Meet, como eu sou aluna da rede também, tá, gente? Eu sou aluna do Centro de Línguas. Se eu, como professora, eu me recuso a colocar a minha imagem, abrir a minha tela, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou fechando um canal de acesso. O que hoje o online, para funcionar com as crianças, aí eu vou para todas, não são as atípicas nem as neurotípicas, todos. Hoje ele precisa garantir os acessos. O acesso tem que ser visual, tem que ser auditivo, tem que ser, inclusive, motor. Coloca uma criança sentada para você ver 5 horas se ele fica. Eles não ficam a meia hora que está previsto. Então, assim, tem que ajustar o local. Por que eu venho falando isso? Porque nós orientamos os pais a terem um local adequado para a criança. Porque também não adianta esperar só que o professor faça interação. Nós temos lá na escola uma criança não verbal, uma criança que veio de uma privação social enorme, ele veio do interior do Piauí, onde o primeiro contato dele com pessoas foi aqui em Brasília, na escola. Essa criança, ele só roda o tempo inteiro. E a professora falou comigo, como que eu vou acessar essa criança? Eu falei para ela, pensa, fecha os olhos e pensa na sua criança. O que ele para na hora que você faz? Quando eu canto. A tela é importante nessa hora? O Meet vai ser importante? Não. Às vezes um áudio que você manda para a mãe no celular com uma música. Então o que nós fizemos? Ela gravou uma música, nós colocamos no celular e a criança, ela colocava, a mãe botava o play, a professora cantando, botou o celular em cima de um banco. A criança corria, vinha no banco e parava. Opa! Quando ela parava, a mãe dava o celular. Então, ela corria, vinha no banco e parava. A gente não usou imagem, gente. Eu não estou falando de computador, de Meet. O áudio. E aí, ela começou a entender que para ter o acesso à professora, que a gente nem sabia que ela tinha, porque a professora também teve só aquele tempinho que vocês tiveram. Quando a criança começou a vincular com essa professora, a gente abria a imagem. Aí, ela começou a associar o áudio à imagem. Uma criança, gente, essa sim,
Não estou dizendo que não tenha casos mais severos, né, de suporte mais severos, mas essa, por exemplo, é um suporte que ele tinha privação, inclusive. Então, a gente tenta outras formas. Aí que eu falo para lembrar da adequação curricular. Se eu não ando com uma perna, se eu segurar um pau, eu ando. Se eu rastejo, por que minha atividade não pode ser um rastejar? Eu vou usar daquilo que a criança tem de potencialidade e vou trazer eu vou adequar o meu currículo, não o meu currículo que vai ditar para essa criança. A criança vai me dizer a forma que ela aprende, tá bom? Espero ter respondido também. A questão da pandemia é bem atípica mesmo, mas ela não é impossível. Outra coisa, se puderem colocar legendas, uma coisa que a gente tem feito, e fica até uma dica, sempre ter um intérprete de Libras, sempre ter uma legenda. Porque eu, por exemplo, eu sou extremamente visual, eu estou acompanhando vocês, mas eu estou acompanhando aqui a escrita, porque eu preciso da escrita para me conectar. Então, assim, é muito bom a gente abrir todos os canais. Outra coisa, ele não é atingido na anamnese com as mães, com os pais que vocês fizerem, a primeira pergunta da anamnese é o que o seu filho gosta e o que ele não gosta. Com o que ele gosta é o acesso. Com o que ele não gosta é aquilo que você vai retirar, tá bom? Vamos lá? Perfeito, Dani. Dani, eu acredito que você aproveitou bem essa questão, contemplou já uma colega que fala justamente sobre a questão do aluno dela não verbalizar, né? Ela até coloca balbucia, eu acho que contemplou. Caso eu não tenha contemplado, colega, reforça de novo essa pergunta lá no chat, que nós estamos de olho aqui para vocês. Eu acho legal aqui um comentário no nosso chat da professora Adriana Alves. Pô, parabéns, viu, Adriana? Adriana, ela está fazendo um trabalho interessante, que é o trabalho que vocês já fazem, bacana, né, Dani? Que ela colocou, ó, ela tem feito atendimento pelo Meet, ela falou que faz um PowerPoint, consequência do planejamento, atividades de coordenação motora. Fina, utilizando materiais que tem em casa. E aí ela até relatou, avisa a família, ó, esconde uma caixa de ovo, esconde um sabonete, vai espalhando, vai trabalhando com a família. A única coisa que ela só utiliza, só orienta, mas em casa a família procura ajudar. E aquilo que você lembrou bem, volto lá na fala da Dani. Família que já era comprometida antes, ela continua comprometida, e aí é onde o contato. E pelo que eu entendi aí, você deixou isso muito claro, muitas das vezes é entrar em contato, falar com a família, ó, vou estar enviando essa atividade aqui para você, não necessariamente vai ser no virtual, umas não vão ter condição, e faz isso aí na tua casa. Vamos fazer essa brincadeira que já é feita na própria sala de aula, né, Dani? Pelo que a gente percebe claramente. Uma dica que nós demos lá na escola, esse treinamento parental, por que vai acontecer? Ele requer mesmo do professor que às vezes ensine o pai a como fazer. E depois a gente percebendo essa questão no atípico, a gente percebeu que no neurotípico também acontece. Muitas vezes a dúvida não é só do pai da criança atípica, né? Então, nós professores em coordenação, muitas vezes a gente grava o vídeo quando a gente não tem o acesso, quando a família às vezes não tem um momento para o Meet, a gente grava como se fosse o tutorial, como se faz. Uma coisa que nós mudamos, adaptamos os nossos planejamentos. Todos os materiais, nós estamos utilizando muito material de casa. Eu vi que a professora Adriana colocou aí que ela usa um saco de mercado, né? Porque às vezes o pai não tem o balão, então ela usa um saco de mercado. Necessariamente, eu tive uma experiência muito boa com uma professora lá na escola, que a criança tem o hiperfoco em caveira, então ela montou todo o conteúdo que ela queria com o hiperfoco da caveira, e ela combinou antes com a família, né, que mandaria ou que a família providenciasse uma caveirinha. Então essa criança toda vez, uma coisa que eu tenho falado em outras lives, é muito legal que a criança às vezes esteja uniformizada, porque quando a gente percebe às vezes a criança veste o uniforme, ou tem uma foto da professora, uma foto da escola, ela tem o que se chama de estímulos discriminativos, eles evocam naturalmente comportamentos relacionados à escola. Aí a gente pensa que não, mas isso é tão sério. A gente fez um meet com uma criança que a família já tinha dito assim, ele não vai para frente do computador, ele nunca foi, ele nunca vai, nem se vocês virarem cambalhota. Então, vamos experimentar? Nós chamamos a criança, a professora começou com uma música que era a música favorita dele, o pai ficou de triangulação, porque quando você combina com a família antes,
A referência da criança começa a ser a professora mesmo na tela, porque o pai fica ali de triangulação, fica ali de sombra. Claro que a gente orienta a família antes, a gente vem antes e fala para a família, nesse momento você vai intervir menos, eu que vou dar o comando. A criança ficou 7 minutos na frente do computador com a professora, e ao final ele falou, tênis, escola. Ele queria calçar o tênis para ir para a escola. E aí contradiz toda aquela nossa fala de que a criança não vai interagir, que a criança... Claro que tem os casos que não há interação mesmo, mas a gente vai trabalhar com a oferta, tá bom? Que legal, Dani, eu tô maravilhado com essa questão. São experiências vividas, tá? Sim, é muito bacana isso. Tô percebendo, você falando, eu fui imaginando aqui, né? Eu também sou pai, imaginei a situação, vendo, visualizando aquela cena. Tem uma frase, Dani, que uma palavra que eu sempre falo aqui nas nossas lives, que a gente está fazendo aqui já há um tempo, né? Que live saborosa, pessoal. Que live saborosa. Tá muito gostoso esse bate-papo nosso. Eu queria até colocar uma observação da professora Adriana. Adriana Ferreira, ela colocou. Eu fiz um tutorial e postei na plataforma. Cara, é isso aí. Eu tô aqui captando as ideias da Dani falando. Falei, caramba, o professor não pode se furtar de criar mecanismos, de dar um jeito e tal. Dani, nós vivemos uma experiência na semana passada, ou retrasada, nós tivemos uma live com a professora lá da Chapada Diamantina, da questão da Ceabra, Bahia, e ela falou que ela trabalha com o pessoal de quilombolas, os quilombos, né? Sim. E é muito pobre mesmo o pessoal lá. Eles fizeram um mutirão lá na escola, é uma comunidade pequena e tal, eles conseguiram pegar um DVD, uma televisão, a escola, com risco mesmo, desceu todo mundo para lá, né, o grupo da escola, um grupo pequeno de 4, 5, montaram a televisão, pegaram o DVD, colocaram e reproduziram para os alunos do Quilombo as aulas que eles gravaram lá. Então, ou seja, o que essa professora colocou? Esse contexto que você falou, nós não vamos nos furtar de levar esse mecanismo lá. E é um município de 50 mil pessoas e a Secretaria Municipal e o Estado oferta educação lá para essas crianças do Quilombo também. Eu lembrei de vocês agora falando sobre isso, esses professores maravilhosos, você falando o que dá para fazer, o que é possível. Isso é tão importante, porque fica parecendo assim, de novo eu falando da não romantização, não estou aqui para romantizar nada, mas assim, da cobrança que fica no professor, né? Nós, professores, a gente tem um excesso de pressão muito grande e assim, a gente sabe que a gente adoece, mas a gente não é diferente no presencial. O professor que hoje não se furta, ele é o mesmo professor que no presencial ele fazia da mesma forma. O que nos move, sim, é esse amor à educação. Claro que não é só o que a gente precisa, nós precisamos nos informar, nos formar cada dia mais. Não tem sido fácil, apesar de hoje termos acesso a muita formação. A gente sabe, né, Otaniel, a gente precisa falar sobre isso. A formação para educador não é uma formação barata, né? Essa formação mesmo comportamental é uma formação muito cara. E a gente vai para o campo mesmo de atuação, muitas vezes sem esses preparos, mas eu acredito sim. E outra coisa na sua fala, nós somos a categoria que faremos a diferença com essa história, com essa caneta que eu falo que a gente carrega na mão. Nós vamos dizer como que nós fizemos, acertando e errando. O erro, ele vai servir para nos orientar e nos nortear. E outra coisa na sua fala também que eu preciso dizer, o óbvio, tem até uma postagem sobre isso, o óbvio, gente, precisa ser dito. O que é óbvio para mim não é óbvio para o Otaniel, que está aqui comigo, não é óbvio para o outro colega de trabalho, muito menos para essas famílias. Nossa, mas eu pensei que quando eu postei essa atividade, eu pensei que era óbvio, o pai ia fazer assim, e o pai não entende. Gente, o óbvio não é óbvio nem para quem está do seu lado, nem para quem é simbiótico com você. Até na questão de gêmeos, a gente sabe que muitas vezes a interpretação ela é única. A linguagem receptiva que a gente tem das coisas, ela é o que mais nos difere um do outro, né? Hoje estar numa live aqui com inúmeras, mais de 500 opiniões, isso daqui a pouco eu saio da live diferente, eu vou rever para ver, nossa, peraí, e é assim que o ser humano se constrói. Agora, o óbvio não é dito. Nós vamos trabalhar com a oferta, sim,
vamos ofertar, claro que dentro das nossas possibilidades, né? Uma coisa que eu falo muito com as meninas lá da escola, essa questão online, a gente precisa de disciplina. A gente precisa de disciplina, até para a gente cobrar dos nossos pais essa disciplina. Então, assim, os horários de vocês, respeitem os horários. Eu não vou mentir que eu já fiz ajuste no meu horário por causa da demanda da família, que é algo que hoje ela aparece. Como que eu vou fazer anamnese com uma família que está em home office até 6 horas, que não consegue nem respirar? 2 coisas eu preciso entender. O atendimento dessa criança vai ser secundário, e é óbvio, né? Vai ser secundário. Eu preciso, inclusive, às vezes, falar para o pai, olha, são 20 minutos que você vai colocar na sua rotina. O pai, só são 20. Olha, você pode usar um saco plástico ao invés de um balão. Ah, posso? Gente, tem sido essas respostas que a gente vem vivenciando no online, tá? O que eu peço mesmo e me coloco à disposição é isso. Estão com dúvida? Vamos tentar junto. Eu não tenho cabeça para tudo, vou aprender muito mais com vocês. Mas, assim, me coloco à disposição para a gente ajustar. Pensa sempre no seu aluno. Meu aluno, ele não escreve com lápis. Mas se eu colocar uma espuma de sabão na hora do banho lá no box e pedir para ele fazer a letra lá, não sei, o A, ele vai fazer, ele vai desenhar. Olha quanta coisa. Eu preciso pensar no meio. Não vamos pensar só a limitação da criança. O meio, o que hoje... eu preciso fazer uma classificação com o meu aluno que é não verbal. Como que eu vou fazer? Como que eu vou saber se ele sabe sopa? A mãe vai fazer sopa. Coloca lá, mãe, você vai colocar todos os alimentos na bacia e vai separar junto com ele. Você vai pegar os talheres, colher e garfo, vai separar com ele, coisas que eu tenho em casa. Ele conseguiu fazer? Não, professora, não conseguiu. Então, vamos de novo. Não vamos avançar, não. Olha a adequação curricular. Não vamos avançar, não. Vamos de novo. Vamos pegar agora os pares de sapato. Vamos botar ele para parear o sapato. Eu preciso fazer um pareamento sistematizado? Não, pega os pares de sapato, os pares de meia. Mãe, eu quero hoje que meu aluno trabalhe a pinça. O maior movimento de pinça é a criança se alimentar. Pega laranja, bota na frente. Não tenho laranja porque está na época da pandemia. Estou sem nada em casa. Nem todo mundo tem laranja hoje em casa. Uhum. Para disso. Mas então o que eu posso pegar? Eu posso colocar arroz e feijão para ele separar. Todas essas atividades são feitas com todos os tipos de criança e que a gente contempla as habilidades solicitadas no nosso currículo. Não precisa ser verbal, entende? Até a questão motora. Ele não sabe os grãos, mas ele sabe, às vezes, algo maior, travesseiro. Ele vai arrumar hoje a gaveta dele. Uma atividade da escola, arrumar a gaveta. A mãe ainda no final do dia vai te agradecer, porque ele vai arrumar a gaveta dele hoje, separando short de camisa, cueca de meia. Na hora do banho, falar para o pai que a estimulação necessariamente ela não precisa estar restrita a uma mesinha com computador. Essa professora mesmo falou que a criança não tem interação com o computador, é no pai que ela vai trabalhar. Olha, então na hora do banho o senhor vai dar banho nele dizendo, olha, lava o braço e vai mostrar para ele. Entende que vai além da tela? Né? A gente não pode também se restringir à tela. Pode ir lá, Daniel. Com certeza, que legal. Gente, sim, a Dani pode falar sobre isso também. Dani, tem uma parte da nossa equipe também do ensino médio, né, que está na pessoa da sala de recursos, as equipes e tal. Tem algum contexto também, boa parte das dicas também dá para transportar isso ali para o nosso ensino médio, como você falou, porque não são só os alunos pequenos, nós temos alunos mais adultos, idosos, né, que estão com a gente ainda na ativa, estão estudando. Eu confesso que eu vou colar nessa galera para eu aprender muito, mas o que eu penso? Aí eu vou pensar lá com a cabeça do ensino médio. Gente, o que hoje a gente quer para a nossa sociedade? Que eles sejam funcionais. E o ensino médio, e aí o pessoal do ensino médio vai concordar comigo, muitas vezes, inclusive nós, educadores, a gente, às vezes, tem no nosso currículo conteúdos que contemplam um pouco a questão funcional, não é? Então, o que hoje vocês vão pensar? Vocês vão pensar o que é de funcional hoje numa pandemia para o ensino médio. E aí eu vou fazer um link com as crianças, com os adolescentes e adultos atípicos. A questão social muito comprometida. Pessoal, a gente precisa entender que esses adultos, eles crescem ainda com um desenvolvimento, uma idade de desenvolvimento menor, eles vão para os campos de trabalho.
Então, o que hoje eu preciso, como educador, priorizar, principalmente na pandemia? Eles não estão dentro dos lares, eles precisam, inclusive, serem incluídos, fazer a inserção dessas pessoas na rotina da família. O arrumar a cama é pedagógico, o arrumar a gaveta é pedagógico, o contar as peças do varal é pedagógico, o separar, tudo isso. Então, o que você, professor do ensino médio, vai pensar? A questão física, em casa tudo é físico, tudo tem física, né? Desde o acender a luz ao apagar a luz. Então, pega o seu conteúdo e jogue ele primeiro para o contexto doméstico. Como eu posso contemplar esse conteúdo da forma doméstica? Como eu posso alcançar o meu educando para que ele seja funcional? Se eu falo com um educando de ensino médio que ele precisa apagar as luzes porque tem uma economia que reflete na minha questão financeira, de gerenciar os recursos que agora estão menores, eu estou trabalhando questões do ensino médio. Entende que eu faço essa questão? Muitas crianças, e aí eu vou falar pelo meu, o meu está no Fundamental 2, e assim, ele quer faltar às vezes a aula online, viu gente? Acontece. E aí o que eu falo? Mas o Minecraft dele, ele adora. Então o que eu fui fuçar? O que no Minecraft tem que pode me auxiliar nas questões matemáticas, físicas, tem um monte de coisa, gente, é incrível. Eles fazem hoje um mapeamento lá no Minecraft, eles vão fazendo mapeamento, gente, questões de geografia, questões de história, aí tem lá os animais que sobrevivem do rio que passa. Então, assim, vamos explorar os hiperfocos, aí eu quero desde todos os segmentos, desde lá da creche, que eu não sei se a gente tem hoje aqui, mas desde a creche até o ensino médio, a gente vai explorar hiperfoco, tá? Se hoje no ensino médio eu tenho as crianças voltadas para a questão dos planetas, vamos trabalhar todas as outras, aquilo que a gente sempre pediu, a interdisciplinaridade. A gente não sempre lutou por isso, o online, de certa forma, ele traz para a gente isso. A interdisciplinaridade e o individualizado. Então, assim, eu não vejo mais um online, como eu também já fui, meu Deus, como que eu vou fazer agora no online? Ele vai atrapalhar a minha vida, sou tão interativa, sou neta de nona, gosto do toque, preciso do olhar, porque eu não entendo só a fala. O online, ele está me possibilitando aprender novos caminhos também. Tenham esse, como diz o Karnal, tenham esse momento como o maior momento, nada que a gente dê na escola vai ser maior do que o momento de aprendizagem que nós estamos vivendo. Nada. E a gente hoje também pode tirar esse piano das costas, porque educação não se faz só na escola. Hoje nós temos vários acessos, a gente já foi do tempo que todo conhecimento a gente adquiria, a gente ia para a escola para adquirir. Não tem mais isso, gente. Olha a tecnologia a nosso favor, tá? Então, se eu tenho aquele aluno que tem dificuldade, ensino médio, usem muito as questões da internet para questão de mapa, questão de quantidade, lógica. Gente, como as crianças apanham na questão das questões lógicas. E aí, olha lá que eu falei na educação infantil, do Saci, o que eu estou trabalhando quando eu falo, e se eu não tivesse uma perna? Estou trabalhando lógica, ensinando a pensar, ensinando essa criança da educação infantil a relatar e procurar soluções, que lá no ensino médio, a gente tem muitas crianças que não sabem resolver o que é óbvio, o mais com mais, não é isso? Eu espero ter respondido também. Pessoal do ensino médio, vou colar em vocês, hein? Porque eu quero promover a inclusão efetiva na vivência. Que legal, Dani. Bom, com certeza. E, pessoal, fica ligado, com certeza. Eu vou estar pedindo o pessoal, a nossa equipe da Unieb, Gama, nas equipes, na figura da Juliane lá, e Bibiane, para trazerem também depois outras experiências, e isso aí, como a Dani falou, vamos estar acompanhando de perto. Manda um abraço para o pessoal. O online também trouxe isso também, que agora, gente, não vamos nos limitar a coordenações coletivas de unidades. Eu quero deixar, inclusive, convite, tá? De outras regionais, outras escolas, olha aqui que o online trouxe para a gente pode coordenar juntos. Sim. A união da rede. Verdade. Hoje eu estou falando para uma rede que no presencial eu não conhecia. Eu não conheço o Gama, verdade, né? Verdade. Apesar de ter família no Gama, minha tia foi professora no Gama há muitos anos, eu não conheço. E assim,
quero colocar também à disposição o nosso espaço físico e agora online de todos, tá bom? Isso é verdade, Dani. Ué, não só do Gama, não. Agora nós estamos aqui falando. Tem gente de Limeira, de São Paulo. Você falou. Tá? Pessoal de Pernambuco está aqui também. Outros estados já estão aqui pegando experiências. Que legal. Com certeza, vamos acompanhar todas as nossas regionais. Sempre tem um trabalho bacana a ser feito nesse contexto. Bem, pessoal, a live vai ficar salva. Pode deixar. Se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no canal, deixa seu like aí pra gente, tá certo? Acompanha. Aqui na minha esquerda tem o nosso QR Code, esse QR Code aí é do nosso Telegram também. Nós temos um canal no Telegram que a gente vai botando informações lá. Vou colocar lá os contatos, tá, Dani? Depois você me manda lá, vou capturar o Instagram da Dani, alguma informação que a Dani queira passar. O meu YouTube, ele precisa crescer até para assim, para que eu possa ter essas ferramentas de live e tal. Porque a minha intenção, gente, é de conversa mesmo, de diálogos. E assim, necessariamente, como diz a Ju, não precisa marcar hora na minha agenda, tá? Eu tive uma professora que ela falava que as pessoas mais ocupadas são as que mais têm tempo pra gente, e é verdade. Então, assim, eu gosto muito da conversa, não tenho verdades prontas, eu tenho, assim, uma história linda, que eu tenho muito orgulho de falar, de viver todo dia, é o meu combustível mesmo, estar fazendo, não falando, sabe? Eu acredito que muita gente aprende pelo exemplo, e muita gente quer ver se você faz. E, mentir aqui seria igual mentir Big Brother, né? Mentir em público, porque tem um monte de colegas da escola, da rede, que me conhecem. Se eu estivesse mentindo aqui, depois eu teria um problema. Então, assim, na verdade, a gente tem que tentar. Não tem nada pronto, mas também não é porque não tem pronto que a gente não vai sistematizar. Se a gente puder fazer isso, melhor ainda, que professor adora sistematizar, colocar dentro de uma grade, é bem típico da gente. É verdade. A gente não corre das grades dos protocolos. É verdade. Pessoal, o Instagram da Dani está aparecendo nesse exato momento aqui, ó, na descrição do vídeo, aqui embaixo mesmo, na tela. Nossa equipe técnica acabou de colocar lá, ó, tá aqui. Põe meu canal. Põe o canal também. Qual é o canal, Dani? Fala aí. O canal é Aprender a Conhecer. Aprender a Conhecer também no YouTube. Então, tem o Instagram da Dani, que é Aprender a Conhecer, e tem o YouTube dela também, que é Aprender a Conhecer. Gente, quero receber vocês lá, viu? Isso, vê lá, galera. Vamos conversar. Exato, pode mandar um direct direto para Dani, como ela deixou bem claro aqui, tá aberto, manda, pode tirar dúvidas lá. Olha, eu fiz uma pergunta lá no chat, não deu para responder. Gente, cara, eu não faço isso, mas como a nossa palestrante falou que tá liberado, a Dani falou, pode entrar em contato comigo lá, que a gente vai estar respondendo também. E obrigado a todos. Né, Otoniel? Porque muitas vezes a gente traz uma visão e às vezes um colega traz uma nova ótica e a gente já, peraí, isso é bacana. Então, assim, essa é a minha proposta. Não, legal, todos aqui, ó, teve uma colega, eu esqueci o nome dela aqui agora, ela falou que pega o Meet, pega o WhatsApp dela, bota os alunos assim, um para ver o outro, da turma, que havia afinidade. Falei, gente, que legal, olha aí, vai utilizando a criatividade. E quem tiver a privação do Meet, de outras das tecnologias, meninas e meninos, né, porque nós temos aqui professores e professoras, famílias e tal, usem outras formas, não se limitem só à questão online. Nós tivemos lá algumas crianças que quiseram o material impresso, né, na educação infantil. Eu acredito que os pais pensaram naquela apostila que você termina e vai direto para a UNB, sabe? Aquela que a gente faz. Nada contra os grafomotores, né? A gente tem que usar em alguns momentos uma fala que eu já também desconstruí, não é o tempo inteiro, mas tem momentos de grafomotores e tal. Mas o que acontece? O pai achando que ia ganhar uma apostila com ingresso à UNB, né? E aí ele foi receber o nosso impresso. O nosso impresso nada mais é do que a tradução do nosso trabalho online para o escrito. Então o pai recebeu uma apostila de tutorial de como fazer o carrinho de mão. Ele não vai fazer só pontilhado, porque também a gente está tirando das famílias essa ideia de que educação é só a mesinha, o sentar, o registrar. A criança aprende no fazer, nos campos de experiência. Não é diferente no ensino médio. Nós estamos com a maior oportunidade de química, física, matemática e história. Está aí o professor de história para dizer, olha só o que a gente vai ter nos livros de história agora. As nossas gerações podem começar
agora falar, nós ainda não fizemos as escutas de como as pessoas veem a pandemia. A gente só vê assim, muito relato de que, eu fiquei mais deprimido, mas tem tantas visões acerca da pandemia, né, de tantas outras formas. Então, ensino médio, vocês estão também, assim, com uma seara. É só pensar no aluno, na sua realidade, porque às vezes a sua realidade acontece também, Daniel, a realidade de uma sala é diferente da outra. A gente começa no macro e a gente vai para o micro. Isso é inclusão também, tá bom? Pessoal, eu tenho que pedir mesmo que vocês me visitem nas minhas redes sociais, porque eu quero conversar e trocar muita experiência com vocês. Galera, convite feito. Dani está aí com a gente também. Muito obrigada, Dani. A respeito desse cenário, dessa questão bacana que ela vem colocando aí para nós, né? Agradecer a todos vocês que passaram aqui pela nossa live, todas as nossas 14 regionais, as nossas escolas, o pessoal de outros estados, São Paulo, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais também registramos aqui. Muito obrigado a todos mesmo. Obrigado, pessoal da equipe Unieb, na figura do chefe do setor, o Dalvani. Obrigado também a Juliana, a Bibiane, né, que proporcionaram esse momento legal. As outras Uniebs, teve as outras Uniebs também que passaram aqui, Santa Maria, o pessoal do Recanto, Riacho Fundo 2. Muito obrigado. Obrigado a Dani. Obrigado à nossa coordenadora Cássia, a nossa professora Cássia, que nos proporcionou esse momento também aqui de estar abrindo essa porta digital, essa janela digital fantástica aqui com vocês. Se inscreva no canal, dê o seu like aí, e eu quero que a Dani também dê mais as suas considerações finais. Dani, mais uma palavrinha aí com a galera, fica à vontade. Então, eu só quero agradecer, dizer que estou no barco também, né, nesse momento de pandemia, e tentando me reinventar e me revisitar, que a gente também não abandona aquilo que a gente foi construindo, a gente se revisita, né? Como já disse, muito obrigada pessoal do Gama, vocês já estão, assim, muito queridos no meu coração, obrigada pela oportunidade de aprender com vocês, tá? Muito obrigada, me coloco à disposição, não só do Gama, de qualquer regional, sabe, de qualquer escola, de qualquer estado, no que eu puder ajudar. É claro que, assim, eu não sei tudo e nem pretendo saber tudo, porque acho que isso é uma tolice, mas eu pretendo buscar, e buscar junto é muito melhor do que buscar sozinho. Então, assim, conhecimento é algo que quanto mais a gente compartilha, mais a gente tem. Essa é a minha proposta. Espero vocês no meu canal do YouTube, Aprender a Conhecer, no Instagram, @Aprender a Conhecer, e vamos conversando. Inclusive, adoro as opiniões adversas às minhas, porque sou defensora de que nas diferenças é que nós estamos juntos, tá bom? Muito obrigado, Daniel. Obrigada por sua fantástica mediação. Obrigada aos seus colegas técnicos, e a Ju, a Bibiana, o pessoal da CRED de forma geral, a coordenadora Cássia, a todos. Deixo o meu grande abraço. Que legal, Dani, eu também te agradeço demais, gostei, aprendi muito mesmo nessa manhã com todos vocês. Aproveitando, Bandeirante, valeu, também registrei aqui agora, tá, não esqueci. As nossas 50 escolas que eu vi que estavam presentes aqui, quando a Dani, ela falou experiências do infantil ao ensino médio, atende todo, a equipe da sala de recursos, todos que são fantásticos, ajudando bastante a gente. E para terminar, né, eu queria aproveitar uma frase, um comentário bacana que eu peguei aqui, é o seguinte: o objetivo da educação inclusiva não é tornar todas as crianças iguais, e sim respeitar e valorizar as diferenças. Andréa Ramal, que é muito conhecida nesse ramo aí também de inclusão aí. Então, é unificar, são vidas, é como a Dani falou, a gente não está querendo números, né, Dani? A gente quer pessoas, adoro isso, gostei demais. Dani, foi um prazer conhecê-la nesse nosso mundo virtual aí. Espero encontrá-la no mundo físico também, lá na sua escola. Convite para a nossa escola também. A professora Cássia me mandou aqui uma mensagem agora. Tonel, agradece essa moça fantástica que é a Dani. Gratidão aqui. A Cássia está te mandando um abração para você. E quando isso passar, vai passar, galera. Se Deus quiser,
nós queremos conhecer, você está convidada a estar fisicamente lá na nossa escola. Obrigado a todas as regionais, a todos os professores, as 50 escolas do Gama, as escolas de Brasília toda que passaram aqui nessa live. Eu só tenho a agradecer a vocês. A CRE Gama agradece a todos. E o nosso Daniel, lema é... Pode falar, Dani. Prepara o café e o pão de queijo, que eu tô com muita saudade. Adoro, eu também adoro café e pão de queijo. Porque é muito bom visitar as escolas, é muito delicioso, literalmente. Literalmente. Obrigada, gente. Valeu. Galera, isso aqui foi a CRE Gama. CRE Gama, o novo olhar, mais ações. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tremendo aqui até agora, mas foi bem legal, né? Ai, passei no clima. Ai, gente, obrigada.